Ciência do impossível. Forças invisíveis. Chama-se ESP, o poder para ler as mentes, ver coisas sobre grandes distâncias com o olho interno. ESP foi um dos primeiros fenômenos psíquicos a receber a atenção científica devida. E agora, alguns cientistas estão começando a acreditar que a ESP pode ser parte de uma gama de forças psíquicas que poderiam nos ajudar a descobrir os últimos mistérios do universo. Este homem trabalhou para o governo americano no programa de espionagem da Guerra Fria. Espionava silos de mísseis, submarinos nucleares e tanques em exercícios militares secretos. E todos estavam a milhares de quilômetros por trás da cortina de ferro. Porém, ele via tudo de sua casa em Virgínia. Joe McMoneagle foi um oficial da inteligência do exército americano que participou do serviço ativo no Vietnã. Em 1970, ficou seriamente doente e quase morreu. Quando recuperou-se, descobriu que possuía poderes psíquicos. McMoneagle logo foi trabalhar com outros paranormais para a CIA. Nossa preocupação era atingir a União Soviética, a China, alguns de nossos outros inimigos, a Líbia, Irã e Iraque. O programa de espionagem psíquica da CIA era chamado de Projeto Stargate. Tinha sua base no Instituto de Pesquisa Stanford. O líder do projeto era o físico e pesquisador Samuel Ed May. E foi o estudo a longo prazo de físicos como Joe McMoneagle que originalmente instigou a convocação pela CIA. Então perguntaram aos paranormais da Califórnia, podem dizer o que está acontecendo lá? E com resultados mistos, havia informações que convenceram a CIA de que valeria a pena investigar de um modo mais sério. Espectadores distantes não recebem imagens completas, obtêm informações em todos os tipos de fragmentos. Os fragmentos que geralmente fornecemos têm de tudo. De pequenos pictogramas, a cheiros, sons e sensações. Sentidos que geralmente são entregues de um modo que algumas vezes não fazem sentido. Alguém às vezes pode dizer que sentiu o sabor do medo ou o cheiro do ferro. A longo prazo, Joe parece estar cerca de 80% preciso. O que isso significa é que, na média, ele descreve cerca de 80% dos itens no alvo que são de interesse para o patrocinador. Nós preparamos nosso próprio teste para as alegações extraordinárias de Joe McMoneagle com uma única experiência. Em uma hora precisa, de sua casa em Virgínia, McMoneagle tentaria ver à distância um local secreto que escolhemos, quase do outro lado do mundo. A tarefa de McMoneagle é dizer com precisão onde este homem estava durante determinado momento na Europa. O local-alvo era desconhecido para McMoneagle ou a qualquer um ligado a ele. Tudo o que possuía era uma fotografia do homem e sua própria visão psíquica. McMoneagle capta fragmentos mentais de informação, visão, sons, até cheiros. Ele começa a desenhar. Primeiro estou recebendo um tipo de uma cobertura ou algo parecido com isso. E, novamente, tenho a sensação de uma cobertura bem grande.
Pode haver sol passando por claraboias. Muitos vidros e luz. Sombras dentro. E provavelmente está perto de uma estação do metrô ou uma estação de trem. Dentro deste complexo há provavelmente uma capela ou talvez uma pequena igreja dentro do prédio. E ruído de motores. Não há carros. McMonagall acertou muitos elementos do local. Era o supermoderno aeroporto Stansted, perto de Londres, Inglaterra. Porém, embora tenha desenhado algo muito parecido com uma turbina de jato, Joe não viu os aviões. Não foi uma experiência conclusiva, mas o bastante para nos fazer pensar. ESP significa percepção extrasensorial. É baseada na ideia de que temos um sexto sentido, que de algum modo nos permite experimentar sensações à distância, mesmo a centenas de quilômetros. Meu palpite é que, neste estágio, com alguma margem de evidências para comprovar isto, é que estamos lidando com um sistema sensorial adicional, como olhos podem ver, ouvir com seus ouvidos e sentir o cheiro com o nariz e o sabor com a língua. De algum modo, os homens e talvez outras criaturas tenham a habilidade de obter informações por outro sistema sensorial. Como este sexto sentido funciona? Pense no cérebro como um rádio, projetado para sintonizar diferentes tipos de ondas de energia, como luz e som. Há muitas ondas de energia que estão além do nosso alcance sensorial. Imagine como seria se pudéssemos sentir todas as ondas de energia que nos bombardeiam todos os dias. Ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, infravermelho. E se pudéssemos captar ondas de energia, qualquer coisa detectável na Terra? Como as ondas de rádio levam os sinais de rádio, talvez esta hiperenergia pudesse fornecer os meios para a comunicação psíquica. Os cientistas dizem agora que, embora não possamos normalmente ver, esta energia existe à nossa volta em dimensões mais altas. O professor de física de Nova York, Michio Kaku, tem um nome para estas dimensões mais altas. Ele chama de hiperespaço. Uma das ideias mais excitantes surgindo no mundo da física é o conceito de hiperespaço. Hiperespaço significa simplesmente outras dimensões, dimensões mais altas. Pensem no nosso mundo. Qualquer objeto pode ser descrito em 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E se tivéssemos tempo, há uma 4ª dimensão. Então, com 4 números, podemos descrever qualquer evento no universo. Hoje, passamos nossa vida em 3 dimensões, indo para a esquerda, direita, para cima e para baixo, sem perceber que há dimensões invisíveis à nossa volta, constantemente em vibração, que nosso universo tem mundos invisíveis que não podemos tocar, mas que determinam o nosso destino. A tecnologia hoje não pode detectar estas dimensões invisíveis. Permanecem teóricas. Mas se o hiperespaço existisse, as ondas de energia que libera poderiam fornecer algum tipo de meio de divulgação psíquico. Então, talvez o hiperespaço possa explicar fenômenos psíquicos como a percepção extrasensorial. E se pudermos identificar o que provoca isso, talvez um dia possamos considerá-la parte da vida cotidiana. O
O Centro Civil Marin County é onde encontra-se o gabinete do xerife. Estas formas futurísticas do prédio projetado por Frank Lloyd Wright é um local apropriado para uma das parcerias mais incomuns na solução de crimes. O sargento Richard Keaton é um detetive de homicídios com 30 anos de experiência na polícia. Durante grande parte do tempo, usa métodos tradicionais de investigação. Mas quando chega a um beco sem saída, recorre aos poderes sobrenaturais. Ele chama uma investigadora psíquica. Eu escolhi não perguntar como, mas aceitar o que ela me oferece e seguir adiante. Como ela realmente obtém, não sei, mas não questiono porque já vi muitos sucessos. Houve casos onde não tivemos respostas porque não temos conhecimentos para responder a todas as coisas que ela nos forneceu. Sua parceira psíquica é Annette Martin. Annette tem esses poderes estranhos desde a infância. Começou a ajudar a polícia em 1971. Desde então, ela tem trabalhado para várias agências da lei, inclusive o FBI. Oi, Richard. Que Como bom vai? ver você. Quando a Annette vem ao nosso departamento, normalmente sentamos numa sala tranquila e explico qual é o nosso caso. Deste ponto em diante, a Annette então concentra-se, passa para sua meditação mental e começa a compartilhar conosco verbalmente das coisas que está vendo ou percebendo. Eu me torno parte de toda a cena, me torno parte da vítima, parte do suspeito. Também sou uma estranha, observando. E o que acontece em tudo isso é que vejo imagens, ouço conversas, provo coisas, sinto cheiro e sinto coisas. Todos os meus outros 5 sentidos se tornam extremamente aguçados. Para ajudá-la em sua meditação, a polícia geralmente a leva ao local do crime. Em muitos casos, estar fisicamente presente ao local amplia a habilidade de Annette. E no local, pedimos a ela para descrever o que aconteceu, o que ela viu, onde estavam as vítimas, onde estava a evidência, e ela é capaz de repassar para nós quase como uma fita de vídeo que passa um filme. A menor mudança pode acionar o filme mental na mente de Annette Martin, até mesmo uma fotografia da vítima. Mas como funciona seu poder psíquico? Ela acredita que está sintonizada a um tipo especial de energia. Quando tiram a nossa fotografia, há uma impressão da energia na fotografia. E assim sou capaz, através das minhas mãos e da minha mente, de extrair essa energia e essa informação. É como um rádio, como as ondas de rádio. E as ondas de rádio estão saindo da fotografia e penetrando na minha mente. Talvez Annette Martin possua um sintonizador de rádio psíquico em sua mente. Talvez esteja sintonizada em uma frequência super alta do hiperespaço. Não está longe o dia quando muitos departamentos de polícia por toda parte usarão policiais psíquicos. Richard Keaton acha que seria uma ótima ideia. Não seria maravilhoso se no futuro pudéssemos ver uma equipe de policiais psíquicos ou policiais trabalhando com paranormais lado a lado desde o início do crime, quando o crime começou? E usar essa ferramenta junto com todas as outras que estamos usando e talvez reduzir o elemento tempo da prisão do criminoso, talvez evitando outros homicídios. Isso seria maravilhoso. Parece que a mente pode receber informações psíquicas, talvez penetrando na energia de dimensões mais altas. Isto é conhecido como percepção extrasensorial. Mas talvez a mente possa enviar informações psíquicas também. No filme Carrie, a Estranha, uma garota usa poderes psicocinéticos para se vingar de seus atormentadores adolescentes.
Agora, alguns cientistas acreditam que esse poder pode estar ao nosso alcance sem nem mesmo percebermos. Não. Abaixo de 100. Tudo bem, vamos. Esta mulher não é Acima uma de 100. Carrie atual, mas pode ter poderes psíquicos. Faz parte de um grupo de voluntários que realiza uma experiência bizarra. O que estes voluntários estão fazendo é buscar o segredo da mente sobre a matéria. Eles falam em estar na mesma duração de ondas ou estar sintonizado com a máquina. Fazem analogias entre como poderia ser tocar um instrumento musical ou dirigir um carro, onde a máquina e o homem se tornam um único sistema de operação. O que os voluntários estão fazendo é simples. Estão tentando fazer um computador gerar números acima ou abaixo de 100, apenas pela sua própria energia. É como se jogasse 200 moedas. Na média, você teria 100 caras, mas às vezes vai ter 92 e às vezes 103. Mas ao gerar mais e mais destes testes, a média deverá se aproximar de 100. Então, o que estas pessoas estão fazendo sentadas lá é observar os números surgirem e estão tentando ter mais caras ou coroas dependendo da intenção pré-gravada. A experiência é realizada aqui em Princeton, mas intrigantemente poderia ser em qualquer lugar, já que os poderes mostrados não têm um limite de alcance. Realizamos experiências onde colocamos uma pessoa numa sala, depois no fim do corredor, depois no fim do quarteirão e no final por todo o mundo. E não vimos diferenças nos resultados daqueles obtidos quando o operador estava sentado bem ali. Parece não importar se o operador está a 1 metro da máquina ou a 10 quilômetros de distância. Os efeitos são bem parecidos. O Laboratório de Pesquisa de Anomalias em Engenharia de Princeton tem realizado milhões de testes aleatórios. Descobriram que os seres humanos podem influenciar as máquinas apenas com sua vontade, segundo o famoso professor de física Bob Jall. Não há dúvida que estamos vendo um pequeno, mas estatisticamente consistente efeito da influência, da intenção dos operadores humanos sobre o desempenho destes dispositivos simples. A pesquisa em Princeton pode ser o primeiro passo na longa estrada para provar que todos nós temos o poder da mente sobre a matéria. Num mundo futuro psíquico, poderemos não mais assistir à TV em casa, mas visitar gigantescas cúpulas de vídeos. Aqui poderíamos acessar milhares de programas imediatamente, mudando de canal com o piscar dos olhos. Sem botões, interruptores ou controles remotos. Seria tudo feito pelo poder da mente. Para funcionar, a psicocinésia depende de um elo invisível entre nós e o mundo à nossa volta. O cientista do governo britânico preparou uma experiência intrigante que mostra como uma conexão poderia existir. Ele usa lasers para demonstrar o que acontece. Cada laser representa alguma coisa muito pequena, o fóton, uma única partícula de luz. 2 fótons são lançados de um ponto central em diferentes direções para 2 locais bastante distantes. Cada fóton atinge um polarizador, um tipo de prisma, que empurra para cima ou para baixo. O efeito é aleatório. Não sabemos que caminho o fóton seguirá, mas os fótons sabem. Ora, se essa partícula aqui passa para o canal de cima, então, identicamente, a partícula à direita passará também.
Se essa partícula passa para o canal de baixo, então, identicamente, essa partícula passará pelo canal de baixo. É como se essa partícula jogasse uma moeda para subir ou descer o canal. E essa partícula aqui imediatamente tem acesso à informação do que foi escolhido, como se existisse algo mais rápido do que a comunicação da luz, alguma não localização na mecânica quântica. Esta não localização que vira a ciência clássica de cabeça para baixo. Durante 300 anos, a ciência decretou que não pode haver conexões inexplicáveis entre objetos e pessoas. Mas é claro que na natureza há muitas conexões inexplicáveis. Abelhas e formigas podem juntar-se para defender seus ninhos sem uma comunicação aparente. Ano após ano, aves migratórias podem encontrar seu caminho para o mesmo lugar do outro lado do mundo. As implicações de pessoas comuns interagindo com as máquinas é intrigante. Imagine controlar seu carro ou seu computador de casa ou os controles de um avião apenas com seu pensamento. A psicocinese permite que a mente controle objetos apenas pela força de vontade. Mas os pesquisadores alegam que tal poder é apenas o primeiro passo para controlar as mentes e corpos de pessoas. No futuro, se nos tornarmos mais capazes para afetar a matéria e a energia diretamente com nossas mentes, poderemos mover objetos e talvez afetar muito a nós mesmos. Afetando objetos, poderemos afetar outras pessoas. Chama-se telecinese. O investigador psíquico Lloyd Auerbach já viu a telecinese funcionando. Ele acredita que é uma extensão do tipo de poder usado em todo o mundo pelos curandeiros espirituais e psíquicos. A única coisa sobre a cura psíquica é de onde está vindo a cura. Há várias experiências que indicam que os curandeiros têm um efeito sobre as amostras de tecidos, amostras de sangue. Mas está claro que uma pessoa não pode ser curada se não quiser ser curada. Os médicos sabem disso. Os curandeiros sabem disso. Um curandeiro psíquico não pode curar alguém e não pode afetar alguém sem que a pessoa saiba que está sendo curada. Ela tem que saber e querer ser curada. Anos de estudo levaram Auerbach a concluir que, para a cura funcionar, o paciente deve colaborar com o curandeiro no nível profundo do subconsciente. Mas a ciência sustenta esta alegação? Este homem está tentando alterar os batimentos cardíacos de um sujeito a milhares de quilômetros de distância, usando apenas a sua mente. E está obtendo sucesso. Parece incrível, mas o controle da mente sobre o corpo de outra pessoa foi realmente obtido neste laboratório em Nevada. Projetamos uma série de experiências para observarmos a possibilidade da consciência ser capaz de se estender e causar mudanças nas condições físicas das pessoas. Numa base aleatória, um voluntário é informado quando deve alterar os batimentos cardíacos de outro voluntário e quando deve parar. Os resultados são impressionantes. O que estamos descobrindo é que, durante o tratamento, a atividade do sistema nervoso autônomo, especialmente a resposta à pele galvânica, batimentos cardíacos e tensão muscular, é reduzida se comparada aos períodos de controle, onde as pessoas estão em sua velocidade fisiológica normal. As implicações são devastadoras. Estamos observando a mudança na cura do corpo humano apenas pela força de vontade. Milhares de experiências foram realizadas. Os efeitos são pequenos, mas significantes. É improvável que estes resultados sejam devido à sorte. E estamos descobrindo que estamos falando de chances de cerca de 1 em 1 milhão e que isto tenha ocorrido por mero acaso. O que está acontecendo aqui? É como se apertássemos uma tecla e a mente agisse como um transmissor poderoso.
Nosso cérebro diz ao cérebro do paciente o que fazer. É o próprio cérebro do paciente que realiza a cura. Então, nossos corpos poderiam ser responsivos a ondas misteriosas emanadas da mente de outros. Na natureza, muitos seres vivos respondem a ondas eletromagnéticas em muitos tipos de estímulos incomuns. As plantas, por exemplo, crescem mais rápido quando sentem que haverá uma tempestade elétrica. Talvez nosso pulso, o batimento cardíaco e tensão muscular possam ser afetados de maneira semelhante. No futuro, poderemos jogar fora os vidros de remédios e esquecer as cirurgias perigosas. Os médicos com supermentes poderão nos curar sem um exame. Mas o acesso ao poder da mente mudaria totalmente o modo como nos relacionamos uns com os outros. Se estes dados são reais, então estamos interconectados em um nível que ainda não conseguimos compreender. Então, o que significa para o nosso nível de responsabilidade social? Precisamos ser responsáveis, não apenas pelas nossas ações com as outras pessoas, mas pela maneira como pensamos sobre elas e a intenção que direcionamos para elas. O poder psíquico pode vir de uma conexão escondida entre nossas mentes e as dimensões mais altas do hiperespaço. Algumas vezes, esta conexão parece ser provocada por choque ou trauma. No filme A Hora da Zona Morta, o professor John Smith passa 5 anos em coma. Quando recupera-se, descobre que tem o dom da segunda visão. Pode ver os eventos do futuro na vida de alguém que lhe toque. Amy. Amy é o nome da minha filha. Sua filha está gritando. A casa está queimando. Sua filha está na casa. Não é tarde demais. Amy! Isto é ficção. Mas poderíamos vislumbrar o futuro? Aparentemente sim. E novamente, choque é a chave. Nesta experiência na Universidade de Nevada, voluntários foram monitorados e mostraram uma série de imagens aleatórias. Algumas eram neutras, outras eram bastante perturbadoras. O objetivo, provocar uma resposta física. E realmente os eletrodos captaram uma reação nervosa às imagens chocantes. Mas o choque foi registrado alguns segundos antes das imagens ofensivas surgirem na tela. Psicólogo Dean Radin. Eis a resposta deles, as imagens tranquilas. A linha significa que não houve resposta e era o que se esperava. Aqui estamos vendo os resultados antes das imagens emocionais e vemos esta subida inesperada na emoção pouco antes das imagens emotivas. E isto significa que, de algum modo, a pessoa, neste âmbito, sabia o que iria ver. De algum modo, neste período de 5 segundos, uma parte do próprio futuro emocional desta pessoa se tornou conhecida para ela. A experiência foi totalmente aleatória. Os voluntários não tinham como saber que imagem seria mostrada. É como se o corpo tivesse um meio secreto de olhar o futuro e avisar o coração e os nervos que algo chocante iria acontecer. Em A Hora da Zona Morta, John Smith tem uma forma ultrassensível deste poder. Em uma cena, Smith encontra o candidato radical a senador Greg Stilson. John vê que Stilson um dia se tornará o presidente e começará uma guerra nuclear. Tudo bem, Greg? Greg! Sai daqui! Se pudéssemos ver o futuro como John Smith, então visão, som e informações poderiam viajar pelo espaço e tempo. E isso, dizem os cientistas, significa uma reavaliação completa do que é espaço e tempo.
Uma reavaliação que poderia alterar o modo como encaramos o mundo. Nossa ideia normal sobre de onde vêm as informações tem se expandido. Em outras palavras, há meios de se obter informação não apenas pelos sentidos normais, mas através de outros meios. E o que é isso? Não sabemos, porque não temos um nome ainda, mas tradicionalmente chamam de pré-cognição, informação do futuro. A pergunta é, onde estão estas dimensões mais altas? Estão por toda parte. E estão vibrando em velocidades diferentes, simultaneamente, em frequências diferentes e em velocidades diferentes. Mas estão vibrando ao mesmo tempo. Talvez as dimensões do hiperespaço sejam como estações de rádio que transmitem em frequências diferentes, mas ocupam o mesmo espaço aéreo. E como as estações de rádio têm seus próprios programas, cada dimensão poderia conter um mundo separado com seu próprio tempo e espaço. Desligando-se deste universo e sintonizando uma dimensão do hiperespaço, talvez possamos encontrar um meio de criar um atalho para imagens e eventos vindos do futuro. A ciência permite esta teoria, mas não a prática. Em primeiro lugar, para abrir um corredor nestas dimensões, exige quantidades incríveis de energia. Na Terra, não temos energia suficiente para dobrar o tempo, abrir uma abertura no espaço ou pular para a 10ª dimensão. Mas talvez haja uma maneira diferente para entrar no hiperespaço, como os resultados das experiências da Universidade de Nevada demonstram. Talvez os segredos da viagem no tempo não estejam em alguma tecnologia nova e poderosa, mas no poder da mente. Se as imagens podem ir para a frente e para trás no tempo, talvez pessoas e objetos também possam viajar no tempo. Os investigadores paranormais dizem que a viagem no tempo já aconteceu. Alegam que um destroyer da Marinha Americana foi enviado pelo tempo durante a Segunda Grande Guerra. Em uma experiência secreta na base naval da Filadélfia, diz a história, um navio de escolta tipo destroyer como este se tornou invisível. Seu nome, o USS Eldridge. A intenção era produzir um dispositivo que anulasse o radar. Mas quando o teste começou, aconteceram resultados inesperados. Isso foi em outubro de 1943. Outubro de 1943. O teste final e mais desastroso. Aplicaram energia ao navio e ele desapareceu envolto em uma névoa verde. A névoa desapareceu e o navio também. A Marinha ordenou que a energia fosse desligada. A energia foi desviada para o navio e ele não voltou. Momentos depois foi supostamente visto em Norfolk Harbor, a centenas de quilômetros da Filadélfia, onde estava momentos antes. O efeito na tripulação do Eldridge foi traumático, como os oficiais da Marinha supostamente descobriram ao subir no navio. Chegaram ao navio e viram que a tripulação estava desorientada. Alguns membros estavam vomitando e o mais estranho ainda é que há histórias de homens que se misturaram ao metal no deck ainda vivos. Uma história estranha. E até a Marinha fornecer outras informações, não há evidências reais de que tenha acontecido. Mas poderia ter acontecido. As leis da física permitem a desmaterialização? Em Times Square, em Nova York, o físico Michio Kaku diz que sim. E, novamente, seu segredo está em penetrar no poder do hiperespaço. Este é o poder que teria se pudesse acessar dimensões mais altas. A habilidade de caminhar através de paredes, de ver através de coisas que são sólidas, de desaparecer e reaparecer em outro lugar. Isso é brincadeira de criança para alguém que tem o poder destas dimensões mais altas. E talvez seja esta interação entre universos paralelos que explique as experiências estranhas descritas pela hipnoterapeuta Donna Rigby. Ela ajuda as pessoas que alegam terem se tornado invisíveis. Muitas pessoas relatam um estado mental particular.
Muitas estão perdidas em seus próprios pensamentos ou talvez estejam focalizadas para o interior quando de repente percebem que tem alguma coisa errada. Eu tive muitos casos que chamaram minha atenção. Em especial, eu posso me lembrar de um que aconteceu em um shopping. Uma mulher chamada Sheila, que tinha ido passar o dia no shopping, estava caminhando por lá e as pessoas quase esbarravam nela. Quase colidiam com ela e ela não podia entender o que estava errado com os outros. Finalmente ela disse, tem alguma coisa errada aqui. Ela viu uma mulher vindo em sua direção e decidiu não se mover, ficar parada e ver se a mulher realmente daria a volta, o que seria a coisa normal a fazer. E ao invés disso, ficou bastante surpresa quando a mulher colidiu diretamente com ela. A outra mulher claramente não fazia ideia que a Sheila estava parada à sua frente. Era como se a Sheila tivesse se tornado totalmente invisível. Dona Higby recebeu centenas de cartas relatando experiências semelhantes de pessoas de todo o mundo. Por que isso acontece? Para Higby, hiperespaço tem a chave. Sabemos que há muitas dimensões além das 3 onde existimos. Acho que a ciência disse isso há alguns anos. Eu sabia que havia até 10 dimensões. Todas elas se intercruzam e possuem seu tempo-espaço diretamente em nosso tempo aqui. Então, não vejo por que seria um problema para alguém cuja frequência vibracional fosse, de algum modo, provocada a pular temporariamente para estas outras dimensões espontaneamente. Interagir nesta dimensão e depois voltar para a frequência desta mesma dimensão. Se Dona Higby estiver certa, então os corpos de seus pacientes estão pulando para as dimensões mais altas do hiperespaço, enquanto deixam suas mentes para trás em seu próprio universo físico. Talvez a chave para controlar este processo involuntário e indesejado seja descobrir uma maneira de deixar o corpo para trás e treinar a mente para penetrar no hiperespaço. Eles chamam de viagem do corpo. Aqui no Instituto Monroe, em Virgínia, os pesquisadores têm explorado seu potencial há anos. Quando você tem uma experiência extracorpórea, pode ficar nesta realidade física que vemos à nossa volta, ou pode ir para dimensões diferentes, universos paralelos, se preferir. Eles existem. É mais do que aquilo que pode perceber com os 5 sentidos físicos. E isso é o que acontece muitas vezes quando está num estado fora do seu corpo ou nesses estados altamente produtivos de consciência. Começa a perceber outras dimensões, outras realidades que normalmente não perceberia em seu estado desperto físico. O Instituto Monroe desenvolveu uma tecnologia para ajudar a induzir experiências extracorpóreas. Chama-se M-Sync. O participante usa headphones conectados a um estúdio de som. Um tom é tocado no ouvido direito. E um tom diferente é tocado no esquerdo. O cérebro não consegue separar os dois, e o que o ouvinte escuta é um ruído esquisito alternado. Em muitos casos, o estranho tom tem um efeito dramático visível sobre as ondas cerebrais da pessoa. Quando começou o seu estado de descanso aqui, as ondas cerebrais teta estavam confinadas à parte de trás da cabeça, como indicam as cores vermelhas. Mas quando penetrou na influência do M-Sync, a força das ondas cerebrais teta subiram para o centro, criando um padrão simétrico ou padrão de teta-M-Sync. Em sua forma mais extrema, a viagem extracorpórea é provocada pelo maior dos traumas, a morte. Como uma defesa final contra a extinção, talvez a mente de algum modo busque refúgio no hiperespaço. É conhecido como experiência perto da morte. E alguém que fez um estudo especial sobre o assunto é o neurocientista britânico Peter Fenwick.
Experiências de quase morte são surpreendentemente comuns. Na pesquisa feita nos Estados Unidos, 15% dos americanos tiveram uma experiência de quase morte. E 5%, ou seja, 1 milhão de americanos, estiveram no que eles chamam de a luz. E o que estas pessoas realmente veem e sentem? Você pode deixar seu corpo e observar o que está acontecendo abaixo. Pode caminhar perto do local do acidente, por exemplo. E então você entra no túnel. O túnel é o mais interessante. É descrito como uma escuridão e está flutuando. Mas algumas pessoas veem um túnel quase real. Veem um ponto de luz no final do túnel, que fica cada vez maior. Você pode entrar na luz, e ao entrar tem características extraordinárias, brilhante, mas seus olhos não doem, é composta de amor universal. A evidência da sobrevivência à morte permanece no anedotário, mas há algumas histórias que têm força e instigam seu pensamento. George Rodonaia é agora um pastor metodista em Belmont, Texas, mas nem sempre foi um homem de Deus. Em junho de 1976, era um cientista trabalhando na antiga União Soviética. Um dia, foi levado para o hospital. Havia sido atropelado por um carro. Os cirurgiões o levaram para uma sala de cirurgia, mas não puderam fazer nada por ele. Foi declarado morto. Era o medo. O medo da escuridão, o medo da não existência. De algum modo, senti uma terrível pressão à minha volta. E senti à minha volta muitas cores escuras e escuridão e negritude. Quer dizer, qualquer negro pode ser imaginado pela mente humana, mas aquele negro era inimaginável. O corpo de Rodonaia foi colocado num congelador para aguardar a autópsia. Mas durante todo este tempo, ele relembra uma incrível vida interior. Alega que voltou para sua casa, onde viu sua mulher chorando por ele. Minha mulher está chorando. Ela é muito jovem, ela tem um filho e pensa, o que posso fazer agora? E não é fácil viver na União Soviética com um filho quando se está sozinha. Eu vi seus pensamentos e foi a coisa mais maravilhosa que já aconteceu comigo. Podia ver o pensamento das pessoas. Telepaticamente está captando seus pensamentos, não é como ver uma imagem. Está captando, vê o que está acontecendo com seus cérebros. O mais extraordinário de tudo é que a mente de George Rodonaia viajou para outro hospital, onde a mulher de seu melhor amigo havia acabado de dar à luz a uma garotinha. Mas nem tudo estava bem. O bebê chorava constantemente. Ele nunca parava de chorar. Então eu cheguei e disse, por que está chorando? Se pode me entender? E ela disse, porque o quadril está fraturado ou deslocado. O significado desta informação se revelaria vários dias depois. De volta ao hospital, o corpo de Rodonaia foi preparado para a autópsia. Permaneceu no necrotério durante 3 dias e sua certidão de óbito já havia sido assinada. O patologista pegou o bisturi e começou a fazer a primeira incisão. Eu abri os olhos e esse médico me olhou e disse, meu Deus, ele está vivo. E senti o ar entrando, porque os pulmões estavam paralisados e tive que lutar para retirar alguma coisa do meu esôfago. E foi quando as pessoas perceberam que eu estava vivo e começaram a gritar e a correr. George Rodonaia recuperou-se de seu trauma, mas vividamente lembrou-se de suas experiências extraordinárias, acima de tudo do bebê chorando, a filha do seu amigo. Rodonaia imediatamente avisou o médico que alguma coisa estava errada. Está vendo como ela está chorando? Por que não faz alguma coisa? E ele disse que havia tentado de tudo, mas não sabia, então saiu. Eu estava certo. Ela estava com o quadril deslocado, fraturado. O depoimento do amigo de Rodonaia, o pai da menina, e a própria certidão de óbito de Rodonaia confirmam a história.
Sua experiência extraordinária transformou George Rodonaia do cientista ateu para o crente e depois o pastor. Nas fronteiras da ciência, a fé é uma ferramenta essencial. Há perguntas demais e respostas de menos. A ideia de dimensões paralelas vibrando em frequências super altas pode explicar como a mente poderia se mover pelo espaço e até pelo tempo. No momento, as forças invisíveis do hiperespaço permanecem apenas isso, invisíveis. Mas quem sabe o que o amanhã nos trará?